Olá, sejam bem-vindos a esta aula, dessa vez no formato online, né, para o Grupo Solidário. Bom, o tema da aula de hoje é de História, né, e o tema é Cidadania e Democracia na Antiguidade. Eu sou Ana Júlia e eu faço graduação em História. Eita, não vai dar para aparecer a farda, né, mas eu estou com a farda para grupo. Bom, essa aula vai ser dividida em duas partes. Primeiro vai ser essa parte da antiguidade, né, cidadania e democracia na antiguidade, e depois a gente vai ver a partir da Idade Média e depois com a ascensão do capitalismo já na Idade Contemporânea, né, Idade Moderna. Bom, primeiro a gente vai começar sobre a Grécia Antiga, que é onde vai haver o surgimento da polis, né, que seria a cidade, o lugar onde acontece a política. A Grécia Antiga, ela nunca foi um estado único, como, por exemplo, foi o Egito, né? A Grécia Antiga, ela vai ser dividida em cidades e estados. Elas vão ser independentes, uma de cada. Por exemplo, Atenas e Esparta, né? Elas vão ser diferentes uma da outra, embora eles se considerassem todos gregos, né? Eles não se chamavam de gregos, eles se chamavam de helenos, mas eles tinham uma independência de uma cidade para outra. Então, a cultura é diferente. Por exemplo, em Atenas se cultua mais a deus Atena. Em outra cidade-estado se cultua outro deus, embora todos fossem politeístas. Os gregos almejavam a democracia do povo. A etimologia da palavra democracia, né, a origem dela é demos, poder. Aliás, demos, povo. Kratos, poder. Então, o poder nas mãos do povo. E aí, ao longo da aula, a gente vai ver se realmente estava na mão do povo o poder, né? A gente vai vendo aí o surgimento da democracia, como é que ela realmente funcionava, quem eram os cidadãos, quem realmente participava. Um ponto importante é escravidão por dívida e guerra. Diferente da escravidão contemporânea, que a gente conhece, que aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, na antiguidade a escravidão era por dívida. Então, por exemplo, se você não conseguia quitar uma dívida, você vai ter que quitar ela com o que você tem, com a sua força de trabalho, né? A escravidão por guerra também, por exemplo, se Esparta invade um lugar, né, tem uma batalha e ela vence, os soldados que sobreviveram à derrota vão ser levados para Esparta como escravos. Vamos começar a falar sobre Atenas e Esparta para a gente ter uma diferenciaçãozinha do que realmente era a cultura de cada uma das duas cidades, né? Para a gente perceber a diferença. Bom, Atenas vai ser o berço da democracia, né? Também do teatro, também da filosofia, entre aspas, vão ter filósofos famosíssimos, né? Voto representativo, interessante essa questão de você ser representado, mas tem um parêntese, né? O voto é censitário. O que significa censitário? Você tem que ter bens em Atenas para você ter o direito de votar. E tem outras regalias também, a gente vai ver no próximo slide. Próximo ponto desse slide é Código de Leis Escritas. Então, todo mundo vai ter que obedecer a mesma lei. E aí, será que todo mundo vai ter que obedecer a mesma lei? As leis foram feitas por quem? Né? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente também. Eupátridas. Quem são os eupátridas, né? Se você traduzir, são filhos de bom pai. São as pessoas que realmente participavam da política. Se você for dividir, ver a estratificação social de Atenas, seriam os eupátridas, né? Que são os aristocratas, que são as pessoas que participam da política, os cidadãos e os escravos. É basicamente assim que se divide. Agora a gente vai ver quais eram as exigências para você ser um cidadão ateniense. Primeiro, somente homens livres. Ok, certo? Já excluiu uma parcela. Escravos não podem votar. Escravos não têm nem participação política, nem direitos, nem nada. De pai e mãe ateniense. E aí a gente pula para o quarto ponto, nascidos na cidade. Não é só você ser filho de pai e mãe ateniense. Você também tem que ter nascido em Atenas. Maiores de 18 anos, com um serviço militar de 2 anos cumprido e possuir bens em Atenas. É justamente aquela questão do censitário. Você tem que ter algum bem para você poder participar.
uma observação aqui, né, que eu coloquei: as mulheres escravas e estrangeiros não desfrutavam da participação política. Coitadas das mulheres de Atenas, né, não tinham participação em nada, também não interferiam em nada, nem em educação. É só educar as filhas mulheres para o casamento, né? Inclusive, em Atenas, dizem, né, que eles valorizavam muito mais a união entre dois homens, porque seriam dois seres completos, do que a união entre um homem e uma mulher, porque a mulher seria um ser incompleto, um ser inferior. Então, tem mais valor uma relação entre dois homens, a união entre dois homens. Evoluções na democracia. Vão ter alguns estadistas, alguns governantes em Atenas, que vão fazer muito pela democracia. Primeiro vai ser o Drácon, elaboração do primeiro conjunto de leis escritas da cidade. E isso é muito interessante, né? Colocar todo mundo para seguir a mesma lei. Mas quem é que faz essa lei? Vamos colocar que roubar é crime, porque uma pessoa rica, ela não vai precisar roubar. Então, já é uma lei que não vai nem interferir na vida dela. Bom, próximo. Solon decretou o fim da escravidão por dívidas. Já também é uma coisa boa, né? Se você ficar endividado, você já não vai virar escravo. Criou classes para a participação popular na política: a eclésia, a bulé e o eliel. A eclésia seria a assembleia dos cidadãos comuns. A bulé já vai ser outra, uma assembleia um pouco mais acima da eclésia. E o eliel é o poder judiciário da cidade. Próximo. Clístenes. Divisão de Atenas em 10 tribos. Se liga na ideia desse cara. Ele dividiu Atenas em 10 tribos. Cada tribo dessa elegia 50 líderes. Cada 50 líderes dele juntou, meu Deus, e formou a Bulé, com 500 cidadãos. Então, já vê bastante participação, né? Que bom. E a eclésia com 6.000 participantes. Você percebe que vai aumentando aí, a partir do tempo, né, que vai evoluindo, vai aumentando a participação. Só que, se você for calcular, era mais ou menos só 9% da população ateniense que participava da política. Então, já não é, se você observar assim, já não é tão evolução assim, né? Bom. Sim, a eclésia elege 10 estrátegos, que são os líderes executivos. Século de Péricles. Péricles, para alguns, vai ficar conhecido como o pai da democracia, como o cara que inventou a democracia, né? Ele fez muita coisa pela democracia. Bom, depois das guerras contra os persas, né, as guerras médicas, Atenas vai entrar em seu apogeu. O Péricles vai fazer Atenas entrar em seu apogeu da democracia e da filosofia. Ele instigou no povo ateniense um sentimento de imperialismo, né? Um sentimento imperialista de conquistar, de as coisas pertencerem a Atenas. E ele também vai fazer isso com a participação popular. Ele vai influenciar muito a participação popular das pessoas. Ele vai inventar a mistoforia, que é você receber para você participar da política, né? Participar das decisões públicas. Então, isso aí já vai ser também um incentivo à democracia. E a lei deve ser igual para todos. Também é um ponto muito importante que a gente já falou um pouco. Esparta. Vamos falar agora sobre os caras da briga. Crianças que nascessem com qualquer deficiência seriam sacrificadas. Isso é muito interessante porque Esparta zelava por homens que fossem perfeitos. Por quê? Porque quando eles crescerem, eles vão fazer parte do exército. E era assim que se resolviam as coisas em Esparta, né? Em Esparta. Tem até o filme, eu coloquei a imagem aí, tem aquela cena clássica que ele fala "This is Esparta" e joga o cara dentro do poço. É assim que eles resolvem as coisas, né? É do cacete em Esparta. Bom, a política lá funcionava a partir de uma oligarquia. Então, é o poder na mão de poucas pessoas. A participação popular lá não era tão assim eficiente como era em Atenas, por exemplo. Não era tão participativo. Por exemplo, se você fosse... Deixa eu beber uma água. Se você fosse um cidadão, você até poderia dar a sua opinião. Só que ela não ia contar muito. Não ia ser tão importante assim.
Bom, em Esparta tinha a Gerúsia, que é o Conselho de Anciãos, e esse Conselho de Anciãos vai eleger 5 éforos, o éforato, né? Que vai ser o órgão executivo. Cidadania espartana. Pense numa coisa difícil de você conseguir, viu? Olha, aos 7 anos, eles eram levados ao quartel. Aí, assim, até os 7 anos, eles eram criados com a mãe. E aí, nessa questão da mulher, né, da mãe, já é diferente o tratamento das mulheres que recebiam em Atenas. Por exemplo, as mulheres em Esparta, quando eles estavam em guerra, elas poderiam também lutar para defender Esparta, né? Elas tinham um valor a mais do que tinham as mulheres de Atenas. Aos 18, enfrentavam o treinamento militar. Dos 20 aos 30, ficavam no quartel e permaneciam à espera de combate. Aos 30, eram liberados do serviço militar e adquiriam a cidadania. Difícil, né? Você passar esse tempo todo sendo militar para depois finalmente ter uma participaçãozinha política. Mas mesmo assim. Bom, aí eu coloquei a imagem aqui, né? Que são as coisas mais importantes para um espartano, que é o elmo, o escudo, a lança, a couraça, a espada e as grevas, né? Que essa como se fosse uma caneleira. Agora vamos para a Roma Antiga. Primeiro a gente vai começar com o mito fundador da Roma Antiga, que vai ser entre Rômulo e Remo, os dois irmãos, que supostamente teriam sido amamentados por uma loba, né? Essa imagem daqui do cantinho, ela é a representação de Roma, no caso o símbolo romano, e eles formaram um dos maiores impérios da história da humanidade. Bom, esse legado deles, né, vai ficar para o direito, para a política, e essa história vai ser dividida entre 3 partes: a monarquia, a república e o império. Vai durar muito, muito tempo, né? Eu coloquei a periodização para vocês não se confundirem, também tem no comecinho de cada slide. A monarquia vai ser formada de um jeitinho diferente. Os reis, eles não eram hereditários, como a gente conhece lá para a Idade Média, né? A função executiva deles era tipo assim, eles eram eleitos pelo Senado, né? Diferentemente de ser uma coisa hereditária, os reis vão ser eleitos. Eles tinham uma função executiva, obviamente. O Senado tinha direito de veto e sanções nas decisões do rei. Então, você já vê que ele não é, o rei não vai ter um poder absoluto, né? Ele não vai ser a última palavra. O Senado vai ser formado pelos patrícios, né? Os patrícios, plebeus e escravos, esses 3 últimos aqui, eles são a estratificação social de Roma. Então, vai ter os patrícios, os plebeus, os escravos e também os clientes. Nós vamos colocar no slide. Cúria, ratificação das leis. Aí a gente já vai para a parte da república, né? Que é um período muito importante. A gente vê aqui no... Eita, tá na frente do Júlio César. Pronto. Isso aqui é o primeiro triunvirato. Cara importante para o imperialismo romano. Bom, vai começar, a partir da República, uma extensão territorial romana. Diferentemente do que a gente geralmente pensa, né? A expansão de Roma não aconteceu durante o Império, ela vai acontecer durante a República. Deixa eu pular o slide só para vocês verem o tamanho que vai ser o Império Romano, né? Tamanho da extensão aqui, ó. Toda essa parte lilás é o Império Romano. Bom, com o aumento da população, cresceram também as reivindicações dos direitos entre os plebeus. E aí, com essa reivindicação, deixa eu explicar melhor essa questão, né? Quanto mais o território cresce, mais plebeus vão ter, mais escravos vão ter também. Cada vez que cresce mais plebeus, mais escravos. E mais exigências dos plebeus. E aí, depois de algumas lutas, né? Os plebeus vão conseguir a tribuna da plebe. Vai ser uma assembleia, né? Para eles participarem também das leis. Eles vão criar aí as leis das 12 tábuas, né? Vão ser basicamente leis que vão reger toda a sociedade e vai deixar que a coisa seja um pouco mais igual para todo mundo.
E a ápela, aliás, deixa eu pular aqui. Sim, a tribuna da plebe, ela também pode vetar decisões do Senado. Então, é uma questão muito importante, né? Porque se o Senado decide uma coisa que não vai favorecer a plebe, eles têm o direito de vetar essa decisão. O triunvirato, que vai surgir aí logo mais pro finalzinho da República. Com esses três carinhas aqui, ó. Júlio César, Pompeu e Crácio. É Crácius? Enfim, não sei o nome dele em português. Bom, esse triunvirato significa poder entre homens. Achei machista? Achei machista. Mas acontece, a história é assim. Império. É quando vai ter a Pax Romana, né? Vai ter uma interrupção aí entre a expansão romana. Quando vai ser criada a política do pão e circo, para fazer com que a plebe se aquete. Nem se iludam pensando que é uma coisa boa. É algo que faça a população estar entretida, né? Querido BBB, Copa do Mundo, a gente tem essa política até hoje. Bom, o controle das províncias era feito por Roma. Isso é uma coisa complicada, porque imagine todo aquele território ser controlado por um lugarzinho, né? É complicado. Mas vão ter algumas divisões também, então vai ser literalmente só Roma quem decide, né? As decisões também vão ser tomadas em outros lugares. O governante tinha cargo vitalício. Pois é, tem uma questão muito interessante também, que é, por exemplo, o calendário romano fica definido a partir do nascimento, não, a partir do poder do imperador. Por exemplo, eu nasci no ano 5 de Nero. Aí, fulano, eu nasci no ano 3 a partir de Augusto. Então, é complicado. Cada vez que começava o império de um novo imperador, começava outro calendário. A extensão era obtida por conquistas ou golpes militares. Pois é, viu? Sim, e logo no final do Império Romano vai ter o crescimento do cristianismo. Inclusive, eles vão usar o Coliseu para matar cristão dentro do Coliseu, né? Faz parte da política do pão e circo. Aí, ver os cristãos sendo atacados por leões. Agora vamos às questões, né? Primeira questão, a gente vai falar um pouco sobre a Grécia. Depois a gente vai para uma de Roma. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem para os seus maridos. Orgulho e raça de Atenas. Esta canção é de Chico Buarque. Depois vocês escutam para ouvir um pouquinho mais da letra. Bom, os versos da composição remetem à condição das mulheres na Grécia Antiga, caracterizada naquela época em razão de sua função pedagógica exercida junto às crianças atenienses. Olha, a educação das meninas era feita pelas mulheres de Atenas, né, que era para educar para o casamento. Sua importância na consolidação da democracia pelo casamento. As mulheres não tinham importância nenhuma na democracia da Grécia. Seu rebaixamento de status social frente aos homens. Chegou bem perto. Talvez seja ela. Seu afastamento das funções domésticas em períodos de guerra. Pronto, essa era a questão. As mulheres de Esparta se afastam das funções domésticas em períodos de guerra, né? Elas também podem participar. Sua igualdade política em relação aos homens. Nunca na vida, nunca que as mulheres de Atenas estariam próximas de uma igualdade política. Deixa eu colocar uma canetinha aqui para a gente marcar. É letra C mesmo, né? Seu rebaixamento de status social frente aos homens. As mulheres realmente não tinham valor muito grande na Grécia. Em Atenas, mais especificamente. A expansão de Roma durante a República, como consequente domínio da bacia do Mediterrâneo, provocou sensíveis transformações sociais e econômicas, entre as quais um marcante processo de industrialização, êxodo urbano e endividamento do Estado. Essa palavra aqui, industrialização, a gente não falou ela
nenhum momento aqui nessa aula. Fortalecimento da classe plebeia. Faz sentido. Expansão da pequena propriedade. Propagação do cristianismo. Fake news. Por quê? O cristianismo só vai ser propagado lá para o final do Império. Vocês têm que lembrar disso. E aqui a gente está falando de república, né? O crescimento da economia agropastoril, intensificação das exportações, aumento do trabalho livre. Olha, o que aumentou durante o período da República foi a escravidão. Quanto mais território eles tinham, mais escravos eles tinham. O enriquecimento do Estado romano, aparecimento de uma poderosa classe de comerciantes e aumento do número de escravos. Olha aí, acabei de falar. Acho que eu entreguei a questão. Meu Deus, eu risquei tudo aqui, né? A diminuição da produção dos latifúndios, acentuado o processo inflacionário e escassez de mão de obra escrava. Não mesmo. Não mesmo. Vai ter uma escassez de mão de obra escrava lá para o final do Império também, mas durante a República é quando eles atingem o apogeu da escravidão. Então a gente marca letra D. Acho que é isto. Finalizamos a aula.